Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um videoaula. Dessa vez a gente vai fazer uma videoaula revisional do conteúdo que eu vou, vamos dizer assim, cobrar de vocês para os trabalhos parciais, trabalhos avaliativos parciais. Tá ok? O conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo 3, certo? É o capítulo que vai trabalhar a questão do imperialismo. Eu gostaria muito que vocês que estão acompanhando essas videoaulas, né, ficassem bastante atentos na Iônica, porque eu vou falar dos trabalhos por lá, obviamente, eu vou colocar aqui, vou colocar nas redes sociais, né, mas também vou falar por lá sobre os trabalhos, então fiquem atentos na Iônica, né, até para essa questão do envio, recebimento, enfim, tá bom? Ok, vamos começar, tá? Vou apresentar minha tela e a gente vai ver um pouquinho sobre esse conteúdo que eu já trabalhei com vocês, tá? A gente hoje vai só revisar, vai ser um videozinho rápido, só para a gente conseguir revisar um pouco sobre essas questões, né? Não se perder quando for fazer o trabalho, não saber onde está. Vamos lá. A primeira coisa importante, pessoal, é a gente entender o que é o imperialismo. Tá? O imperialismo tanto na África quanto na Ásia. O que é esse processo? O processo de imperialismo, né, foi praticado, é um conjunto de ações, né, empreendidas por um Estado ao exercer domínio sobre um território estrangeiro, controlando sua economia e a política local. Essas ações elas foram praticadas pelos países europeus. Mais para frente também vai ser praticada pela própria América do Norte, né? Pelos Estados Unidos, pelos estadunidenses. Mas, no começo, vai ser só as potências europeias que vão estar atrás, né, desses lugares novos. Por que essas potências europeias, elas vão estar, né, atrás desses lugares novos? E aí a gente vai ver aí mais para baixo. Principalmente, né, por causa da questão da produção industrial. Por quê? A gente vai ter uma produção industrial, né, as relações de trabalho baseadas entre burguesia e operariado, ou seja, os donos das fábricas e os trabalhadores, tá? E aí essas máquinas, ao longo dos anos, esse sistema ele vai se aperfeiçoar, essas máquinas elas vão melhorar e o capitalismo ele vai começar a se expandir e a capacidade produtiva das indústrias vai aumentar. Porém, esse crescimento não estava acompanhando as pessoas, então tinha pouca gente para consumir aquilo tudo. Por isso que a Europa, principalmente Inglaterra, essas potências que vão estar passando por esse período de revolução industrial, elas vão atrás de novos mercados consumidores e lugares que possam oferecer novas matérias-primas, tá bom? Como o carvão, a borracha, o algodão e a madeira. Então, o que vai acontecer? Eles vão para a Ásia e para a África atrás de matérias-primas e também atrás de mercados que vão consumir aqueles produtos que eles vão fabricar. Ok? Como é que vai se dar o imperialismo na África? A África ela vai ser bastante afetada pelas potências imperialistas, certo? No século XIX, as iniciativas de dominação dos europeus na região vão ser ampliadas e muitos povos africanos vão perder o controle sobre o seu território e sobre suas riquezas, tá? Os europeus eles vão dominar o continente africano de diversas maneiras. Em alguns casos, eles realizavam intervenções militares, certo? E estabelecendo um conflito direto com as populações locais. Para instituir as políticas de dominação na África, o governante alemão, que é o Otto von Bismarck, ele vai convocar uma reunião com os países da Europa e com os Estados Unidos, que já está aqui nessa corrida, certo? Vai acontecer entre 1884 e 1885, que é a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, ela vai definir regras e critérios para a anexação de territórios na África, ou seja, fizeram uma conferência e disseram assim, bota aí qual é o teu pedaço que tu pegou da África, certo? Basicamente, cada um pegou a faca, tirou um pedaço, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu. Por mais que naquela região houvesse uma população, houvesse uma cultura, eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam chegar lá e dominar, e foi isso que eles fizeram. Então, olha, a gente vai fazer um mapa aqui nessa conferência e você vai dizer para mim qual é o território que você tá. Esse, pronto, Alemanha, esse, Inglaterra, esse, Estados Unidos.
Então, eles vão meio que partir a África e a Ásia como se elas fossem um pedaço de pizza. Cada um pega o seu pedacinho, tá bom? Ok? Vamos aqui ver o mapa rapidinho, olha só. Os países independentes são esses pouquíssimos amareladinhos, tá? O da França é esse rosa, tá bom? Rosa mais escuro. Britânico é esse lilás. A Alemanha é esse laranja, alaranjado aqui, ó. A única que ficou independente foi a Etiópia. Tá aqui. Belga é aqui, Congo belga, tá? Português é verde, Angola e Moçambique. Espanha é um pedacinho vermelho que a gente não vai conseguir identificar agora. Acho que é pra cá, tá bom? E aí, italiana, que é esse rosinha mais claro. Líbia, Eritreia, Somália, tá bom? Ok? E aí vocês estão vendo o que é que eles fizeram. Exatamente o que eu tava falando. Eles pegaram a pizza e partiram. Cada um pegou seu pedaço e foi feliz, tá bom? Porém, quem não foi feliz foi a civilização africana, que sofreu muito e até hoje sofre com essa questão, né? Hoje em dia, com esse imperialismo moderno, com essas influências dos Estados Unidos, mas principalmente nessa época, com as influências imperialistas no continente, tá bom? Olha só. Como é que eram os domínios? Vou explicar. Os franceses estavam na região da Argélia, que foi ocupada pelos franceses desde 1830, tá bom? Elas foram invadidas pelos europeus, que vão desapropriar a população local e implantar um sistema de trabalho exploratório em propriedades agrícolas, ou seja, todo mundo era escravo. Os belgas, o rei belga, Leopoldo II, ele vai estabelecer um domínio no território onde hoje é o Congo belga. Ele buscava explorar politicamente, principalmente o marfim, principalmente o marfim e o látex na região, tá bom? A ocupação do rei Leopoldo II, que eu já falei para vocês quem ele era, foi uma ocupação extremamente violenta, né? Onde ele, se uma aldeia não cumprisse, né, com a cota que ele estabelecia, ele mandava cortar a mão dos homens. Se não tivesse o pai daquela família, não tivesse mais mãos, eles mandavam cortar a mão dos filhos. Então, assim, o Congo belga, especificamente, ele foi uma das maiores crueldades da Idade Moderna feitas, né? A gente estima que mais de 2 milhões de pessoas foram mortas, torturadas dentro do Congo belga, sem ninguém nunca nem saber, tá bom? Os ingleses eles vão exercer controle sobre regiões do Egito e do Sudão, do Sul, tá? Do continente africano. Seus interesses estavam ligados à produção de algodão egípcio e à região do Canal de Suez, que era um ponto estratégico de acesso ao Oriente. As consequências do imperialismo na África a gente já conhece, né? Eles vão perder todos os seus idiomas, vão perder suas religiões, suas crenças, tá bom? Então, assim, além de dizimar os povos, eles vão praticar uma dominação cultural, vão proibir eles de praticarem as suas religiões, a sua cultura, né? A sua forma de vestir, o seu idioma, as suas crenças, vão ter que fazer, né? Aceitar a dominação cultural imposta pelos países europeus. Além disso, foi as relações de trabalho, né, que eram muito injustas. Eles passavam... Tem toda aquela questão da África, que é da fome, que a África sempre é atribuída, mas a África sempre é atribuída essa questão da fome justamente por causa da injustiça dentro desse meio de produção, né, do que as pessoas recebem. Elas recebem o suficiente nem para manter uma família, né? E as fronteiras que foram delimitadas eram diferentes das fronteiras étnicas. Então, povos que eram inimigos há gerações ficaram no mesmo território. E isso cria um problema étnico, né? Etnias diferentes, com culturas diferentes, religiões diferentes no mesmo território. Então, isso vai gerar muitas guerras internas. Ok? A gente está só revisando bem rápido para a gente conseguir entender tudo. Na Ásia e na Oceania, a gente vai ver o quê? As potências imperialistas, elas vão ocupar a Ásia e a Oceania, certo? Além dos países europeus, os Estados Unidos e o Japão também vão estar interessados nessa questão e vão ocupar também, tá bom?
Vamos entender o que é que cada um vai pegar. Vamos lá. Olha só. Os Estados Unidos vai se tornar uma potência imperialista no século XIX e, além de empreender ocupações na região do Pacífico, como nas Filipinas, eles propõem o controle de algumas regiões na América, tá bom? Além disso, a gente vai ter também o Japão, né? Que ele vai se posicionar como uma potência imperialista, principalmente na era Meiji, tá bom? Olha só como é que vai ficar. Vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar as possessões imperialistas. De lilás é da Inglaterra, de rosa é da França, de alaranjada é da Alemanha, que é essa terra do imperador Guilherme, de verde é Portugal, que eu não estou conseguindo nem identificar aqui. Onde é que tá o verdinho? Acho que é aqui. Não. Aqui é estadunidense, ó, as Filipinas. De vermelho, a Coreia, que era do Japão, tá bom? E de amarelo era da Holanda, ok? Pronto. Todo mundo entendeu. E principalmente eles, o pessoal, assim, a mesma ideia da África, né? Uma pizza. Olha aqui, eles partindo na pizza. Essa é a ideia, tá bom? A China, ela foi liderada por muitas dinastias ao longo dos anos, certo? A dinastia Qing passou a sofrer pressões dos países imperialistas, certo? Para que integrasse a região às dinâmicas comerciais do Ocidente. E ela vai ter vários conflitos, principalmente por causa do ópio. O ópio era uma espécie de droga viciante, certo? Muitos chineses vão se viciar, muitos mesmo, certo? O ópio vai ser uma droga super prejudicial, inclusive para a vida, porque a pessoa ficava viciada, não conseguia fazer nada. E o ópio vai ser financiado pela Inglaterra. E quando a China começa a proibir o ópio, a Inglaterra não vê naquilo uma coisa boa. Então a Inglaterra resolve dominar a China, tá bom? Olha só, a Índia. A Índia vai ser ocupada por franceses, portugueses e ingleses, certo? Mas a Companhia Britânica das Índias Orientais, ela vai, vamos dizer assim, fazer grandes trocas comerciais com o Oriente e conseguir ocupar a Índia. Então a Índia vai ser da Inglaterra. O território das Filipinas, né, localizado ali no Oceano Pacífico, vai pertencer aos Estados Unidos, tá bom? Por representar um lugar estratégico em rotas de comércio. A Indochina vai pertencer, né, à França, tá bom? E a Oceania, que é o continente Pacífico, tá? Por muitas ilhas, vai pertencer principalmente, vamos lá, eles vão ser minados por várias potências imperialistas, tá bom? Olha só, nativos da Oceania são conhecidos como aborígenes. Eles vão se dividir em diversas etnias. O Maori, Darug e Chamou. E aí, no século XIX, esses povos vão ser invadidos pelas potências imperialistas. Não somente por uma, por várias, tá? Olha aí a pizza. Para finalizar, quero lembrar vocês os processos de resistência do imperialismo que a gente falou na aula que eu trabalhei essa questão com vocês. Na Ásia, a gente vai ter os cipaios, né? Que eles vão ser, vamos dizer, um exército da própria Inglaterra, só que era um exército feito pelos nativos indianos, certo? Só que quando eles desertaram, vamos dizer assim, eles vão sair do exército, desculpa. Quando eles saírem do exército, eles vão se colocar contra as forças inglesas, tá bom? Os cipaios. Outro exemplo também, vou colocar aqui que é importante a gente ver na África, vou dar esses dois exemplos, tá? Os guerreiros Nandim, tá bom? Que eles do Império da Etiópia, que foi aquele que foi o único que não foi colonizado. Por mais que eles tivessem perdido muitos territórios ao longo do tempo, né? Por quê? Porque essas potências imperialistas, elas tinham poder de armamento, eles conseguiram manter um pouco do seu território e não foram colonizados, né? Por nenhuma potência imperialista, tá bom? Outro povo que vai realizar também movimentos de resistência
vão ser os Zulus, né? Que eles vão habitar a região do sul da África e vão lutar contra a dominação inglesa, tá bom? E após a invasão do seu território, tá bom? Apesar deles saírem vitoriosos da batalha que a gente vai conhecer como Isadawana, no ano seguinte, porém, os Zulus vão acabar sendo derrotados pelos ingleses. Os Zulus, aquele outro que eu mostrei a imagem aqui em cima para vocês, os guerreiros Nandes, eles não vão ser derrotados, eles vão se manter até o final, tá bom? A Etiópia. Ok. A gente vai entender um pouco dessa questão do nacionalismo. O nacionalismo vai ser um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação da nação. Políticas nacionalistas envolvem o reconhecimento da identidade comum e a defesa de uma perspectiva de união, ou seja, a ideia é que essas convenções nacionalistas, né, na África e na Ásia, fizessem com que eles entendessem que todos eles eram o mesmo povo, de uma mesma origem, do continente africano, do continente asiático, que eles poderiam se unir para se livrar dessas potências imperialistas e dessas influências dessas potências, tá bom? E aí, por fim, eu vou pedir para que vocês façam o que eu estudei, tá bom? Em casa, obviamente, né? Tá todo mundo em casa, mas eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades corretamente, tá bom? Que vocês estejam conseguindo entender o conteúdo e próxima semana, até o final dessa semana, na próxima semana, eu vou estar divulgando como é que vão ser os trabalhos de cada turma. Ok, pessoal, vou parar a apresentação, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. E obrigado por vocês estarem assistindo, acompanhando, né? Façam as revisões direitinho, pessoal. Tentem fazer as atividades. Obviamente, eu sei que acontecem os imprevistos, mas tentem fazer atividades o máximo possível, dentro dos prazos, tá bom? Para que a gente consiga corrigir e fazer tudo da melhor forma possível, para quando a gente retornar, vocês conseguirem acompanhar todos os conteúdos de forma muito tranquila. Tá bom? É isso, pessoal. Beijo e tchau. Até a próxima.